Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Raoni Zambi, eu sou jornalista no portal Zatum. Estou gravando esse vídeo para abordar um assunto que está ganhando as redes sociais, o Twitter, provavelmente muita gente vai falar disso no YouTube, é que o Monark ele voltou a participar do Flow Podcast. Ele participou de uma entrevista na tarde desta sexta-feira. E qual o problema disso tudo? Apesar dele ter pedido desculpa depois daquela declaração de que ele era a favor de um partido nazista no Brasil, de que os nazistas tivessem essa autorização, na ocasião estava a deputada Tabata Amaral, que refutou essa ideia, e o nazi-fascista Kim Kataguiri, acho que é assim que fala o nome dele, também defendeu essa mesma ideia. Depois desse episódio lamentável, horroroso, vamos dizer assim, tanto o deputado federal nazi-fascista como o monarca pediram desculpas, porque, afinal de contas, as pessoas começaram a apontar a bobagem e o crime que eles cometeram, porque está na lei, na nossa Constituição Federal, que qualquer tipo de manifestação de apoio ao nazismo é crime, né? Pelas coisas que o nazismo representou na história. Foi a morte de 6 milhões de judeus, a Segunda Guerra Mundial, o extermínio de gays, mulheres, até de alemães que eram contra o regime nazista. Então é um regime odiento. O Hitler escreveu um livro enquanto ele estava preso chamado A Minha Luta, que é importante ler, mas dá náuseas, né? Ele defende, por exemplo, o extermínio de populações do leste europeu, ele fala do espaço vital e ele prega a superioridade de uma espécie de ser humano, né, dos arianos. Então o nazismo é essa desgraça. E o monarca, muito porque ele é burro e ignorante, ele tem oportunidade de estudar, mas não faz, ele defendeu a criação e a legalidade de um partido nazista. Uma das consequências imediatas, acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu, ele foi expulso do podcast. E dizem, né, que ele vendeu 50% a parte dele para o Igor. E o podcast também foi desmonetizado ou deixou de receber propaganda oficial do Google, né, porque, por exemplo, alguns canais, né, quando eles têm determinada audiência e número de inscritos, o Google paga e aí aparece propaganda no canal. O podcast, o Flow, é uma equipe gigantesca. Eu até acho que a decisão do Google de monetizar o canal foi acertada, porque eles explicaram que tem 80 pessoas que trabalham no podcast, então não dá para todo mundo se dar mal por conta de um imbecil. Agora, o Flow, eles realmente é uma atitude muito irresponsável, porque imagina, né, você está associado, né, e os anunciantes associarem a marca a uma pessoa que defende o nazismo, porque é isso que aconteceu na prática. E uma declaração que ele disse lá nesse episódio, ele falou bem assim, abre aspas, querem que eu me mate, fecha aspas. É um absurdo, ninguém quer que ele se mate. Muito pelo contrário, eu quero que o monarca vá preso, que ele pague pelo crime de defender a legalidade de um partido nazista. E ele também fala de liberdade de expressão. Ele comemorou que o Elon Musk comprou o Twitter, que agora o Twitter, segundo ele, vai ser um espaço que as pessoas vão poder se expressar. Podem se expressar, mas dentro da lei, né, monarca?
As pessoas não podem defender uma coisa que é abominável, que é criminosa, que resultou na morte de milhares de pessoas. A verdade é essa, né? E que é o que está na lei, né? A liberdade de expressão, ela vai até o que passa a ser crime. Você não pode, por exemplo, em nome da liberdade de expressão, ser racista, ser homofóbico, defender um genocídio, defender que outros seres humanos, em nome de uma ideologia, sejam mortos, né? E quando você defende a legalidade de um partido nazista, a pessoa está defendendo isso daí. Ela está defendendo o direito de algumas pessoas do partido eles se considerarem superiores e agirem para exterminar, para eliminar, para perseguir as pessoas que eles julgam inferiores. Então é uma ideia criminosa. E já que, né, eu tenho visto em alguns locais que o Flow quer voltar, quer dar espaço para o monarca. Se isso acontecer, o YouTube e o Google, eles devem banir o canal, porque como não há possibilidade de você dar espaço, guarida, para uma pessoa que é nazista, né? Enfim, que é investigado, inclusive, pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, por essas declarações. Será que é uma simples declaração? O que está por trás? Por que o monarca disse, né, defende ele e o Kim, eles que são ligados à extrema-direita, a legalidade de um partido nazista? Será que não foi uma tentativa de normalizar, de naturalizar o nazismo entre o público deles, entre, sei lá, a juventude que está bastante no YouTube? Será que eles fazem parte de alguma célula nazista? Eu espero, né, que a Polícia Federal, que, enfim, o Ministério Público, né, que as autoridades competentes estejam investigando essa situação, porque que o monarca e o Kim disseram, né, e as ideias que eles defendem são criminosas, porque resultaram já na morte de muita gente. E a palavra, ela tem muito poder, muito. Por exemplo, Hitler, antes dele, né, e o partido nazista alemão, antes deles matarem os judeus, primeiro eles faziam propaganda, eles falavam durante a década de 30, até que se começou a realmente as pessoas a partirem para a violência, né? O extermínio que ocorreu, né, entre os Tutsis e os Hutus na África, em Ruanda. Primeiro se disseminou, se falou do ódio, até que as pessoas, né, passaram a matar os Tutsis. Então tudo começa com o discurso, com a palavra. Por isso que é muito grave o que o monarca e o Kim disseram. E é um erro dar espaço para nazista. Para finalizar, tem um ditado muito famoso que diz assim: se tem 10 pessoas sentadas numa mesa e senta-se nessa mesa uma outra pessoa, não tem mais 10 nazistas, tem 11. Então, enquanto toda essa história não for muito bem esclarecida sobre o que está por trás do monarca, que é ligado à extrema-direita, ele é um defensor árduo do Bolsonaro, e o Kim também, ele critica o Bolsonaro, mas ele é ligado à direita, e ele tem orgulho, né, disso. Enquanto tudo isso não for muito bem explicado, eu acho que eles deveriam ficar no espaço deles, que é o de cancelamento, de lixo da história. É isso aí, e bola pra frente. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Tchau, tchau.